Shalom, shalom, meus queridos. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Porque hoje nós vamos fazer mais uma reunião aqui dos jovens do Ministério Tropa de Elite de Jesus. E você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, também pode vir compartilhar aqui conosco ao vivo. Basta você clicar nesse link que tem abaixo aí do vídeo e você entra no nosso grupo do WhatsApp e você pode receber o link para acessar aqui a nossa reunião Zoom. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre o pecado. E o que é o pecado? O pecado é quando a gente ofende a santidade de Deus. É quando nós erramos o alvo. Sim, é isso que significa o pecado. Então, meus queridos, o que está escrito em Gálatas 5, do versículo 19 até o 21? Você pode ler para mim, por favor, Manu? Posso? Pode ler aí direto da tela. Ah, O tá. que é o pecado? Está escrito ali, ó. Ora, as obras da carne são manifestas. Tá. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herderão o reino de Deus. Então, quando nós pensamos em pecado, nós podemos ter por base, não significa que sejam só essas coisas, mas tudo aquilo que é semelhante a essas coisas. Não só quando nós praticamos, mas quando nós estamos junto ou quando nós influenciamos as pessoas a praticarem. Então, nós precisamos estar muito atentos a essas questões. E para falar sobre o pecado, nós precisamos entender como é que nós agimos quando nós pecamos. E através da vida de Adão e de Davi, nós vamos observar o comportamento do ser humano quando ele comete pecados. Então, queridos, muitas vezes isso pode acontecer e nós identificamos que a pessoa acabou errando algo pelo comportamento, pela forma como ela está agindo, né? A maneira como ela age entrega ela, né? Mostra que ela realmente cometeu algum pecado. Ah, mas como assim, Daia? Não estou entendendo, você pode estar perguntando, né? Então, agora nós vamos analisar as escrituras sagradas, o que fala sobre o que Adão fez. O que Adão fez quando ele pecou? Já está adiantando ali, ó, no slide. Ele se escondeu, ele colocou a culpa no outro e ele não se arrependeu. Então, esses três comportamentos é muito provável que uma pessoa que pecou, ela cometa. Ela vai agir provavelmente dessa maneira. E não é a maneira que nós devemos agir. Mas quando nós lemos as escrituras, nós vemos que Adão fez isso. Então, abra lá as escrituras em Gênesis e nós vamos ler a desobediência do primeiro casal. E ali nós vamos entender o que aconteceu com eles. A desobediência do primeiro casal. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Então ela perguntou para a mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Ó, veio a cobra e já falou o que não era, né? E aí a mulher respondeu: é verdade que Deus mandou que vocês. E a mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela,
Se fizermos isso, morreremos. Aqui a gente analisou, né, esse texto e a gente viu que a mulher, que a Eva, ela já aumentou, né? Ela já colocou ali que Deus mandou nem tocar. E não é verdade. Deus não disse que não podia tocar. Deus disse que não podia comer. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta desta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí, ela apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. E nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. E naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher, então, ouviram a voz do Senhor, Deus, que estava passeando pelo jardim. Então, eles se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor, Deus, chamou o homem e perguntou: onde é que você está? E o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? E o homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Então, queridos, vocês viram o que aconteceu aqui depois do pecado? Primeiro que o pecado aconteceu, porque esse já era o desejo no coração deles. Então, muito provavelmente, a cobra já sabia qual era o desejo do coração deles. Então, ela foi lá justamente naquilo que era a tentação daquele casal, né? Que era algo que poderia levar eles a pecar. Então, a gente tem que ficar muito atento quais são as nossas fraquezas, né? Porque todos nós temos fraquezas e nós precisamos identificar isso, fortalecer o nosso espírito para poder resistir àquela, àquela investida, né, da cobra. Mas o que eu quero conversar com vocês aqui é o comportamento daquele que peca. E vocês vão ver que isso se repete até os dias de hoje. O comportamento humano, né? O comportamento humano é justamente esse. Comete o pecado, ao invés de se arrepender, de se aproximar de Deus, não. Ele vai lá e se esconde. Foi o que Adão fez. Ele se escondeu. Deus deu uma oportunidade para Adão se arrepender. Ali, ele deu uma oportunidade para Adão se arrepender. Quando o Senhor Deus perguntou para Adão, né? Quem foi que disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi você de comer? Naquele momento, Adão poderia ter se arrependido. Esse deveria ter sido o comportamento de Adão. Mas o que ele fez? Ele não se arrependeu e ele colocou a culpa na mulher. Ele disse ali que foi a mulher que tinha dado a fruta para ele comer. E não bastasse isso, ele ainda colocou a culpa em Deus, porque foi Deus que deu a mulher para ele. Olha a petulância de Adão, né? Que ao invés de se arrepender, de reconhecer o erro, não. Ele coloca a culpa na mulher e coloca a culpa em Deus. E depois, o Senhor também deu a oportunidade para Eva, né, se arrepender, mas ela colocou a culpa na cobra e ao invés de assumir que tinha errado. Então, analisando aqui o comportamento de Adão e Eva, nós vemos que esse não é o comportamento que o Senhor espera de nós. E agora, nós vamos falar sobre Davi, quando Davi pecou, para fazer um paralelo, né, entre esses dois personagens, para nós entendermos como nós devemos nos comportar ou como nós não devemos nos comportar. Então, nós vamos estudar aqui as Escrituras. O capítulo o livro é de 2 Samuel, tá? Vocês podem abrir ali 2 Samuel.
o capítulo é o 11 e uma parte do 12 que nós vamos estudar. Nós vamos ler aqui, nós vamos analisar. Quando nós analisamos o comportamento das pessoas aqui na palavra, é ensinamento para nós, de como nós devemos agir, de como nós não devemos agir e de como nós podemos ajudar o próximo, com base nas Escrituras Sagradas. Então, esse capítulo 11, parte do 12, ele explica como foi que Davi pecou e o que ele fez, tá? Primeiramente, ali nós vimos que Davi, ele deveria ter ido para a guerra, mas ele não foi. Então, ele já começou a desobedecer. Na primeira desobediência, começou ali o pecado de Davi. E aí foi, então, que ele cometeu o pecado com Batseba e depois ele matou Urias. E nós vamos ler isso aqui e nós vamos observar o que aconteceu nessa história de Davi. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais do exército israelita fossem atacar os inimigos. Então, ele determinou que fossem atacar os inimigos, mas ele não foi. Aqui ele já começou o pecado. Então, eles venceram os amonitas. Uma tarde, então, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então, ele viu, né? Então, a primeira coisa que Davi fez foi desobedecer, não foi para a guerra. Depois, o que Davi fez? Ele viu, os olhos dele viram. Então, ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu. Então, Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-lo. Ele não só viu, mas ele tomou uma atitude. Mandou que os mensageiros fossem lá buscar a mulher. Então, eles trouxeram e Davi teve relações com ela. E Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Então, Davi olhou, mandou os mensageiros buscar a mulher veio e ele teve relações com ela. Então, o pecado, ele começa e aí tem algumas ações para ele ser concretizado. Em algum desses momentos, Davi poderia ter voltado atrás. Vamos supor que Davi tivesse desobedecido ali, não tivesse ido para a guerra, né? Tivesse subido no terraço, viu que tinha uma mulher, mas ele não ficasse desejando a mulher. Ali ele já poderia ter voltado atrás, mas ele não voltou. Ele desejou a mulher. Mas ele poderia, pelo menos, então, ter parado por ali, ter desejado e pronto, ter voltado atrás, se arrependido e não tivesse mandado buscar a mulher. Mas não, ele mandou buscar a mulher. Quando a mulher veio, ele ainda poderia ter desistido de cometer o ato. Mas não, ele não desistiu. Ele foi lá e teve relação com ela. E daí o que aconteceu? Ela engravidou. Nesse momento, o pecado poderia ter parado por aí. Só que não parou. Ainda piorou mais. Olha só o que está escrito ali. Davi mandou, então, esta mensagem a Joabe. Mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. Quem era Urias? Urias era o esposo da mulher. Aí o Joabe, o servo do Davi, obedeceu. E quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Ao invés disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. E quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo, por que não foi para casa? E Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Olha só o que Davi fez.
Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Ao invés disso, dormiu no seu cobertor no quarto da guarda do palácio. E na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias à linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois, se retire e deixe que ele seja morto. Aqui, Davi, ao invés de se arrepender pelo pecado que ele cometeu, ao invés dele confessar o pecado que ele cometeu, ele manda matar, praticamente manda matar o esposo da mulher. Coloca ele na linha de frente para que ele seja morto. Versículo 16 do capítulo 11 de 2 Samuel. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles, não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembraram como Abimeleque, filho de Jerubessete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós e alguns dos seus oficiais foram mortos, e o seu oficial Urias também morreu. E Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais forças até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-lo para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Vocês viram o que aconteceu? Davi não foi para a guerra, cometeu o pecado com a Batseba e depois ele enviou Urias, que é o esposo dela, para a linha de frente da batalha, porque sabia que assim ele morreria. Em nenhum desses momentos ele se arrependeu. Agora eu gostaria, por favor, que o Cauã lesse o capítulo 12. O capítulo 12 de 2 Samuel? É. Uhum. Peraí. 2 Samuel 12. Para ler o capítulo inteiro de 2 Samuel 12? Até o versículo 15. Até o versículo 15? Isso. Tá. E o Senhor enviou Davi, o profeta Natã. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: dois homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pagar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família.
pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família traí desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Morre. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho de que a mulher de Urias dera a Davi. Obrigada, Cauã. Então, vocês viram o que aconteceu? Davi cometeu o pecado, não voltou atrás, acabou matando Urias, o esposo, né, da mulher. E o que aconteceu? O Senhor estava vendo tudo. Deus estava vendo tudo o que ele estava fazendo. Só que nesse momento, Davi se arrependeu. Ele reconheceu, né, que havia pecado contra o Senhor. E aí, o que o Senhor perdoou ele. O Senhor, cheio de misericórdia, perdoou, mas teve consequências, né? Os atos de pecados de Davi teve consequência, porque o filho do pecado, né? Dessa relação que ele teve com essa mulher, acabou morrendo. Então, o que a gente pode avaliar, né, com isso? Os comportamentos. Qual foi o comportamento de Adão diante do pecado e qual foi o comportamento de Davi diante do pecado. Embora Davi tenha pecado também, ele se arrependeu, né? Ele confessou que estava em pecado e aí o Senhor perdoou ele. Enquanto que Adão não. Adão não reconheceu o pecado, ficou transferindo ali a culpa e acabou tendo aí as consequências, né? Depois ali vocês podem ver no capítulo 4 de Gênesis seguintes o que aconteceu em função do pecado de Adão e Eva. Então, meus queridos, o que o Senhor compartilhou comigo, comunicou comigo para eu compartilhar com vocês nessa noite, foi sobre o pecado. E qual é o comportamento daqueles que cometem o pecado, né? E existe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E é ele quem nos avisa sobre o pecado. Quando nós cometemos o pecado, nós nos sentimos desconfortáveis, porque o Espírito Santo habita em nós. E ele não se alegra quando nós pecamos. Então, ele começa a nos mostrar aonde foi que nós pecamos, aonde foi que nós ofendemos a santidade de Deus, quando foi que nós erramos o alvo. O Espírito Santo começa a nos constranger, ele começa a nos lembrar do ato que nós praticamos. E, pelo imenso amor de Deus, ele começa a nos mostrar. E aí nós temos a oportunidade de confessarmos esse pecado, de nós nos arrependermos desse pecado e nós não praticarmos mais. Amém, queridos? Eu gostaria de pedir para o Iago, por favor, ler Romanos 8, versículo 9, que está escrito ali no... Pode ler direto do slide, Iago. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8, 9. Obrigada. Agora, Sofia, pode ler João 14, 16, 17, Sofia? Pode ler direto do slide. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. João 14. Amém. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo,
que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que habita em nós que nos mostra se nós pecamos ou não. É ele que nos convence que aquilo que nós estamos fazendo é pecado. E aí, quando isso acontece, nós precisamos confessar esse pecado e nós precisamos nos arrepender dele. E quando nós nos arrependemos, o que nós fazemos? Nós deixamos de praticar aquele pecado. Então, é possível que a gente cometa pecados. É possível, né? Mas o Senhor, ele nos dá a oportunidade da gente confessar, se arrepender. Pode passar, Manu. Da gente confessar, a gente se arrepender e a gente não praticar mais. Qual é o problema? O problema é quando nós cometemos um comportamento adâmico. Qual é o comportamento adâmico? Nós aprendemos lá no primeiro slide. Nós transferimos a culpa para os outros, nós nos escondemos e nós não nos arrependemos. Quando isso acontece, aí nós temos um problema. Porque daí a gente vai sofrer as consequências desse pecado. Em Provérbios 28, versículo 13, está escrito que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, nós servimos um Deus muito misericordioso, muito maravilhoso, que Ele nos dá os caminhos de como que nós fazemos para nós evitarmos, né, o pecado. E se por acaso nós cometermos um pecado, porque nós podemos cometer um pecado no pensamento, nós podemos cometer um pecado falando e também agindo ou desobedecendo. Então, quando nós reconhecemos isso, nós temos a oportunidade de nos arrepender e de não fazer mais. Amém, queridos? Se o Senhor deu essa palavra para nós, é porque nós temos que observar essas coisas. Nós não podemos continuar como se nada estivesse acontecendo. Então, o que nós aprendemos hoje? Lê para mim, Cauã, o que nós aprendemos hoje? Pode passar, Manu. É para mim ler todo o texto que está aqui no slide? Uhum. Hoje aprendemos sobre o pecado e suas consequências. Com a história de Adão e de Davi, compreendemos que devemos confessar e nos arrepender dos pecados que cometemos. Também vimos que os nossos pecados geram consequências e por isso devemos buscar a santidade com Deus. Vimos que o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossas fraquezas e está sempre conosco para nos ensinar e nos revelar o que está de errado em nós. Amém, queridos? Então, agora, antes de nós ceiarmos, nós vamos orar e nós vamos pedir ao Senhor que nos perdoe dos nossos pecados e que nos revele, porque pode ser que nós estejamos cometendo pecados que nós a gente nem sabe. A gente acha que é normal, que alguém que não tem Jesus falou pra gente que aquilo ali é normal. Que aquilo ali a gente faz e tá tudo bem. Só que essa pessoa, ela não conhece a verdade. Então, ela ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Então, ela não é uma pessoa que pode nos dar uma orientação de acordo com as Escrituras Sagradas. E quem vai sofrer as consequências desses pecados somos nós. A pessoa que nos deu o mau conselho, ela já está no pecado. Então, queridos, hoje eu digo para você, pergunte para pessoas que você tem confiança, que você tem certeza que vai te orientar segundo as Escrituras Sagradas, porque um mau conselho pode prejudicar muito você. Amém? Vamos orar, então. Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor Deus, essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor, para nós nos arrependermos,
para nós confessarmos os nossos pecados, para nós nos chegarmos diante de Ti, Senhor, e pedirmos perdão, Pai. Nesse momento, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão, Senhor, pelos pecados que cometi. Peço perdão, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, por todas as vezes, Senhor Deus, que eu errei o alvo, que eu ofendi a Tua santidade, Senhor, seja de forma consciente ou inconsciente. Eu peço perdão também, Senhor, pelas vezes, Pai, que eu pensei, Senhor, coisas que ofendeu a Tua santidade, que eu olhei coisas que ofendeu a Tua santidade e que eu falei coisas que ofendeu a Tua santidade. Eu peço perdão também, Senhor, por todas as ações que eu tive, Senhor, que ofendeu, Senhor, a Tua santidade. Eu peço perdão, Senhor, pelo bem que eu deveria fazer e não faço. Eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes, Pai, que eu deixei de aplicar, Senhor, as Escrituras Sagradas. Nesse momento, Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor, por mim, pelos meus irmãos, e clamo, Senhor, que a gente não venha, Senhor, sofrer as consequências dos nossos pecados, pela Tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Pode pegar a sua ceia, que nós vamos ceiar. Pode passar, Manu. Pegue seu pão, pegue seu suco e nós vamos ceiar. Pai, obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu pão, pelo teu suco, pelo teu vinho, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, Pai, redimiu, Senhor, cada um de nós, Senhor, pelas nossas transgressões, os nossos pecados, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por estabelecer, Pai, novamente a aliança da gente, Senhor, os teus filhos, com Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Deus, porque pela tua morte, Senhor Deus, e morte de cruz, Pai, nós fomos reconciliados com o Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. E se tem, Senhor Deus, algo, Pai, a ser purificado nas nossas vidas, eu peço, Senhor, que o Senhor nos purifique, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E obrigada, Senhor. Pode comer tudo. Da mesma forma, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, clamando a Ti, Senhor. Quando nós tomarmos esse suco, Senhor, venha, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos limpar, Senhor, de toda e qualquer, Senhor, ofensa, Senhor, que tenhamos cometido, Senhor, a Tua santidade. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem beber todos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Obrigada, meu Pai, por essa oportunidade. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. E obrigada, Senhor.